Oi, gente, tudo bem? Vamos para, terminar nosso capítulo 10. Vou ver se dá para fazer um vídeo só ou vou repartir essa aula em duas, né? Então vai ter parte 1 e parte 2. Espero que não necessite, mas se ficar muito comprido eu corto ela no meio, tá? A gente vai terminar então esse capítulo 10, depois a gente vai ter só mais um capítulo, né? Que é o capítulo 13 do livro 2, né? Então vai ser o Física 2. E aí a gente terminou nossos conteúdos. O capítulo 13 de movimentos periódicos. Espero que vocês estejam indo bem, né? Pelas notas estou vendo que vocês estão indo bem. As atividades elas são para vocês testar o conhecimento de vocês, né? Não tem como eu fazer uma avaliação muito melhor que isso, tá? Para ser justo, né, com vocês também pelo ensino à distância, não é isso? Então a gente tem que pensar em todos ganharmos, né? Porque o Covid está tirando muita coisa da gente aí, então a gente pensa em ganhar. Então, hoje eu vou deixar também para download, depois eu tinha esquecido, né? É que hoje eu tinha passado para vocês todos os livros já, mas eu vou deixar lá o capítulo 10 e o capítulo 13 também, quem quiser fazer download, né? Quem perdeu, quem tá com dificuldades, aí fica mais fácil para estudar também, né? Tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre a segunda parte da parte da dinâmica das rotações. Na primeira parte a gente falou sobre torque, né, as propriedades do torque, onde a gente falou da energia cinética associada, a gente falou também sobre a segunda lei de Newton, né, para o movimento, que é relacionado ao torque, né, que é a segunda é força igual a massa vezes aceleração colinear. Ou torque é igual a momento de inércia vezes aceleração angular na questão da dinâmica de rotação. Tá? E hoje a gente vai falar uma coisa bem legal, que inclusive tem a ver com essa senhora aí que está girando, né? Vocês podem observar que quando ela junta os braços, a velocidade angular dela aumenta, né? E quando ela estica o braço, a velocidade angular dela diminui. Então, bem interessante. Isso está ligado ao momento angular, né? Então, é a quantidade de movimento de rotação. Assim como nós tínhamos a quantidade de movimento no movimento linear, onde a gente, eu acredito que vocês não tenham estudado, mas quem tiver oportunidade vai estudar também sobre quantidade de movimento e colisões, né? Colisões elásticas, inelásticas, etc. No movimento linear, então, a gente tem a conservação da quantidade de movimento. Essas forças externas que atuam sobre um corpo for igual a zero, esse corpo tende a ficar parado, se ele já estiver parado, ou em movimento com velocidade constante, se ele estiver, né, já em movimento. E aqui também o movimento de rotação é igual, né? Ele se conserva se não tiver torques externos. Mas é isso que a gente vai abordar nesse capítulo. Vamos lá que vai acabando o fôlego aí, a voz vai ficando fraca. Abraço, gente. Saudades, hein? Vamos lá. Trabalho e potência no movimento rotacional. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as energias, né? No movimento rotacional aí, na questão de trabalho e potência, tá? Então, uma força aplicada a um corpo em rotação realiza trabalho sobre esse corpo. Gente, você aplica uma força a um corpo, né? Se essa corpo estiver interagindo para aumentar a sua velocidade ou diminuir, você vai estar aplicando um torque e, consequentemente, você vai estar fazendo um trabalho, tanto para aumentar a velocidade angular, na questão da aceleração angular, ou para diminuir a velocidade angular, no caso de um freio, né, ou um movimento retardado, tá bom? Um torque negativo ao movimento. Esse trabalho pode ser expresso em termos de torque da força e do deslocamento angular, tá? Então a gente vai falar de deslocamento angular é o delta θ, tá, gente? Então é como se fosse a distância angular que ele andou e o torque. Vou pegar o marca-texto aqui. Vamos continuar, ó. Então a gente sabe lá da física 1 que trabalho, né? Trabalho é igual a força, né? Produto escalar, deslocamento, não é isso? Tá? Ok? Que letra feia. Se a gente colocar assim, derivar isso aí, né? Colocar na forma infinitesimal aí, né? Da taxa de variação do trabalho. Então nós temos que trabalho, né?
D trabalho, a derivada do trabalho é igual a força, está considerando aqui uma força, né, constante aqui, tá, gente? Vezes o que? ds, né? ds seria a distância que foi, né, deslocado esse corpo. Então, o trabalho, né, aplicado ao corpo, né, a força que fez o corpo deslocar uma distância, né, tem uma energia que é o trabalho que essa força realizou, tá? Bom, lembrando aí, eu risquei bem em cima, né? Não sabia por que eu tinha deixado aquilo ali, né? Lembrando que a gente está estudando movimento rotacional, ó, né? ds, né? Um deslocamento que a gente tem, né? Em torno, se é rotacional vai ser um deslocamento assim, né? Um semiarco, por exemplo, ele é dθ vezes r, onde r é o raio, né? Okay? Isso a gente já fez lá na primeira, no capítulo 9, né? Então a gente pode escrever assim, ó. Então F, tá aqui a força, então trabalho é igual a F, vezes R, que é o raio de movimento, vezes quem? dθ. Então se a gente olhar aqui, ó, né? Então a gente tem o corpo saindo aqui, percorrendo um ângulo θ de 60 graus, ou π sobre 3, né? O raio é constante. Então, esse arco aqui a gente chama de S, né? Ele também pode ser encontrado por R vezes θ. Então, ds é R dθ. Beleza? Ok? Porque o R é constante, né? O raio de movimento. Então, olha só que a gente tem F vezes R, então seria o F e o braço da alavanca, né? O braço da alavanca é R. O que é isso aqui? Força vezes o raio, a gente tem o torque. A gente já estudou na aula anterior. Então fica o trabalho, a derivada do trabalho é igual ao torque, né, vezes a variação angular delta-θ. Tá bom, gente? Então a gente fica com isso aqui, tá? Onde a grandeza é torque, braço de alavanca, vezes quem? A força, né? Então olha só, da forma, se a gente for querer, né, se a gente tiver ângulos ali, se a força não estiver bem na direção 90 graus com o braço de alavanca, a gente tem que lembrar que torque é o braço de alavanca rotacional F, né? Ok? Que é perpendicular os dois ali. E aí a gente fica o que então? Se a gente integrar W, né? dW, integral de dW é W, tá aqui, né? E a gente tem que integrar o outro lado aqui, ó, tá? Então integrando aqui a gente tem o quê? Torque dθ. Então, a nossa variável é θ. Aqui ficou fora, só que aqui é um θ inicial, tá, gente? Então, torque dθ de θi a θf, né? Como você aplicasse uma força, né? Um torque aqui de 0 a 60 graus. Tá bom? E aí a gente tem, então, se esse torque for aplicado a favor do movimento, né, a favor da velocidade, tiver o mesmo sinal da velocidade angular, a gente vai ter um trabalho positivo. E a gente vai ter, então, um aumento da velocidade. Se for contrário, a gente vai ter um torque negativo, né? E a gente vai ter um decréscimo da velocidade angular. Tá? Então, isso aqui é o trabalho. Então, o trabalho no movimento angular, ele é o quê? A integral do θ inicial ao θ final, do torque dθ. Isso aqui na questão infinitesimal, né, gente? Ok? Vamos continuar. Então, ó, voltando à potência, relacionando com movimento rotacional, podemos escrever. Então, o que a gente tem? Ó? Então, dW é força ds. Então, quando a gente trabalha com esse ds aqui, a gente acha que ele é R dθ. Então, a gente tem que a derivada do trabalho, né, é a taxa de variação do trabalho, é mais bonito a gente falar assim, né? É o torque vezes a variação de θ, tá bom? Então, torque dθ. Continuando, ó. Potência, gente. O que é potência? Potência nada mais é que energia dividida pelo tempo, tá? Então, a potência, né? Na nossa rede elétrica, a gente tem assim, ó. Quer ver, ó? Potência vezes ΔT, aqui é T de tempo, tá? É igual a energia, tá? Por quê?
Então, se a gente multiplicar a potência pelo tempo, a gente tem energia, o trabalho, energia potencial, cinética, etc. Nesse caso, energia elétrica. Né? Mas a potência, na verdade, o que ela é? Se você passar o ΔT dividindo aqui a energia, ó, no nosso caso faz o papel do trabalho, a gente tem a potência. A potência é a taxa, né, de energia gasta no tempo para realizar alguma coisa, né? Para se transformar em algo, em movimento, em luz, em calor, etc. Tá bom, gente? Então, potência é dWdt, né? Variação do trabalho pelo tempo, tá? Só que dWdt, quem que era? Torque dθ. Então, a gente tem que no movimento rotacional, a potência é o torque, né? Dθ dt. Gente, dθ dt é a velocidade o quê? Angular, tá? Então, no movimento angular, a gente tem que a potência é igual ao torque vezes a velocidade angular, ok? Então, olha, isso aqui é uma relação interessante. Então, potência é igual ao torque. O torque não faz papel da força no movimento rotacional? E a velocidade angular faz papel da velocidade no movimento linear, né? Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Sempre, né? Sempre a gente faz os paralelos, né? Então, a teoria do movimento rotacional, ela é muito parecida com a teoria do movimento linear. Então, ó, isto é, a potência instantânea é igual ao produto do torque pela velocidade angular. Quando você estuda potência no movimento linear, você acha que potência é a força vezes velocidade, né? Então, olha só que interessante. Então, a gente tem um paralelo aí entre o movimento linear e o movimento angular, tá? Vamos continuando aqui. Bom, aí nós temos aqui do nosso próprio conteúdo, né, de estudo, temos aqui o que é o torque, né? Trabalho realizado por um torque. Um torque que possua sobre um corpo rígido, que atua, desculpa, a quarentena está acabando já. Né? Trabalho realizado por um torque. Um torque que atua sobre um corpo rígido, enquanto o corpo gira, realizando trabalho sobre o corpo. Né? O trabalho pode ser expresso como uma integral do torque. Segundo o teorema do trabalho e energia, o trabalho rotacional total realizado sobre um corpo rígido é igual à variação da energia cinética de rotação. Isso aqui é lá do teorema do trabalho e energia, tá, gente? É movimento linear, mas funciona também aqui. A potência, ou a taxa em que, né? A potência é a mesma coisa de taxa, né? A potência ou a taxa em que o torque realiza trabalho é o produto do torque pela velocidade angular. Então, voltando aqui, ó. Então, nós temos quem? Ó, trabalho de θ1 a θ2 é a integral do torque dθ, né? A gente colocou um torque em torno de Z aqui. Então, o trabalho vai ser θ2 menos θ1, ok? Né? dθ vai ser θ2 menos θ1. Então, o torque Δθ somente por torque constante. Então, aqui a gente está considerando uma condição mais favorável para os cálculos, né? Um torque constante, tá? Bom, e a gente tem uma outra coisa que a gente pode tirar, né? Que aí sai do movimento angular, que é o quê? A potência também pode ser obtida através da variação de energia cinética. Só que no nosso caso aqui nós estamos falando de potência do movimento rotacional, né? Então agora nossa energia cinética que a gente vai abordar, que a gente vai utilizar, não vai ser energia cinética de 1/2 de mv ao quadrado, do linear. E sim, a energia cinética, a variação de energia cinética do movimento rotacional, né? Então onde a massa, né, é substituída pelo momento de inércia, né? E a velocidade é substituída pela velocidade angular, né? Velocidade linear pela velocidade angular. Então, 1/2 de I ômega ao quadrado, ômega 2 ao quadrado, menos 1/2 de I ômega 1 ao quadrado, ok? Tá? Então, isso aqui vai ser a variação, tá? Então, e potência, né? É torque vezes velocidade. Então, são algumas relações que a gente traz lá, né, do movimento linear que a gente pode usar aqui. Tá? Então temos uma menininha aqui fazendo uma força tangente. Essa força tangente, né, o braço de alavanca do carrossel aqui, do gira-gira, não sei o nome disso aqui,
né? Vai dar 90 graus, então ela está realizando uma força tangente, está realizando o quê? Um torque em relação a esse ponto O. Tá? Então ela está realizando o quê? Um trabalho. A taxa que ela realiza esse trabalho vai depender do tanto de tempo que ela fica, né, aplicando essa força aqui. Vai depender do θ, do tempo, do tanto de voltas que ela deu também em volta desse carrossel. Tá? Bom, vamos tentar continuar aqui. Aí, ó, temos aí de novo a potência do movimento rotacional, né? Então nós temos ali a menininha aplicando uma força, e essa força faz o quê? Ela pode aumentar a velocidade angular, né? Vai dar uma aceleração angular, não é isso? Tendo uma aceleração angular, a gente vai ter uma variação de velocidade. Se esse torque, né, esse trabalho for negativo, ele vai tender a diminuir, então, a velocidade, né, angular, e frear, né, esse movimento retardado, ok? Então, temos aqui as figurinhas, essa aqui é a figurinha que está no nosso conteúdo lá, o Zemanski, né? Vamos continuar aqui. Ah, tá, temos aqui também, ó, né? A energia cinética de rotação de uma turbina eólica é igual ao trabalho total realizado para colocá-la em rotação. Então, o trabalho que o vento faz para colocar a turbina eólica em rotação, né? Ele faz um trabalho aí, e essa energia de rotação é convertida em energia elétrica, tá bom? Bom, aí nós temos uns exemplos aqui, né? De que está no nosso conteúdo. Então, o exemplo 10.8, potência e torque de um motor. Né? Vocês vão ver que é tranquilo, viu, gente? Ó, um anúncio fazendo propaganda de potência desenvolvida pelo motor de um automóvel afirma que o motor desenvolve 1,49 vezes 10 a quinta watts. Né? Geralmente é dado em cavalo vapor, né? Em HP, os carros, mas aqui para facilitar, tá? Se tiver em cavalo vapor em HP, a gente tem que fazer as transformadas, né? Eu acho que cavalo vapor é 345 watts, né? Uma coisa assim. Então tem as transformações, tá? Então eu desenvolve 1,49 vezes 10 a quinta watts para uma rotação de 6.000 RPMs, rotações por minutos, né? A gente tem que transformar isso aqui em revolução. Qual é o torque desenvolvido pelo motor? Bom, então a gente tem os dados, a gente tem a potência e a velocidade, né? Então tá até fácil, né? Porque a gente viu lá que torque é igual, potência, né? Potência é igual ao torque vezes ômega, não é isso? Só que a gente tem que transformar, potência está em watts, tá bonitinho aqui, ó. Só que esses 600 RPM aqui a gente tem que transformar em radianos, né? Ou revoluções por segundos, não é isso? Para ficar tudo nas unidades certas. Vamos lá. Então, ó, inicialmente vamos converter RPM para radianos por segundo. Isso aqui a gente já fez, né? Vocês já tiraram 10 na prova já. Né? 600 revoluções por minuto. Daqui. Aí, revolução é o quê? 2π radianos. Né? Quando ele dá uma volta, é 2π radianos. E aí a gente coloca, então, 2π radianos dividido por uma revolução, dá 1, né? A mesma coisa. E 1 minuto é 60 segundos. Então, 1 minuto dividido por 60 segundos é 1. Então, fica fácil. Porque daí a gente corta revolução aqui, minuto aqui, e a gente muda de unidade. Vira em rádios por segundo. Então, 600 RPM é a mesma coisa de 6.000 RPMs, é a mesma coisa de 628 rádios por segundo. E a gente vai lá e aplica, né? Então, o torque é a potência dividido pela velocidade angular, substitui os valores. A gente tem que lembrar que o rádio aqui, né, a gente não considera. Né? E a gente fica com 237 Newton vezes metro. Então, esse aqui é o torque que nós temos, né, desse carro. Ok, gente? Vamos ver aqui. Tem mais um exemplo, né? Cálculo de potência pelo torque, né? Um motor elétrico exerce um torque constante de 10 Newton vezes metro, né? Então, temos aqui. Sobre um esmeril montado em seu eixo motor. Quem não souber que é um esmeril, pesquisa na internet, né, gente? É um equipamento que a gente usa para amolar as coisas, etc. Tá? Então, sobre um esmeril montado no seu eixo motor.
O momento de inércia é 2 kg metro quadrado. Não, esmeril, gente, é um disco, né? Sabendo que o sistema começa a se mover a partir do repouso, isso aqui é importante, viu, gente? Ó, velocidade angular inicial é 0. Calcule o trabalho realizado pelo motor. Então, a gente tem que calcular o quê? O trabalho, né? Então, vamos usar o trabalho, o W. Nós temos que calcular também a energia cinética, K, né? K final, não é isso? Energia cinética final. E a potência média, tá? A potência desenvolvida aí, né? Ok? Bom, a potência vai ser média porque a velocidade ela vai mudar, né? Então a gente tem uma velocidade linear angular 0 que vai aumentando até... A gente vai calcular ela em 8 segundos, ok? Por isso que não é bem a instantânea, né? Bom, dados. Então, olha lá. Torque, 10 Nm vezes metro. Né? Momento de inércia, 2 kg metro quadrado. A gente sabe que a soma dos torque vai ser igual a I vezes alfa. Ô, professor, de onde você tirou isso aqui? Né? A gente tinha falado lá, a segunda lei de Newton para o movimento de rotação, né? Onde o momento de inércia faz o papel da massa, né? E a aceleração fez o papel da aceleração angular, tá? E aí a gente isolando, então a gente sabe o I e sabe o torque, então a gente acha a aceleração. Então é só passar dividindo, né? Torque dividido, o torque dividido pelo momento de inércia. Tá? Deu 5 rads por segundo. Bom, aí a gente vai fazer o quê? Achar um delta teta, porque a gente sabe que o torque, né? Ele depende, quando o torque é constante, a gente pode fazer usando a variação angular. Né? Então, ó, a gente aplica aquelas equações lá do primeiro conteúdo, né? Velocidade angular inicial, aquele vai ser delta teta é igual a ômega 0 vezes t. Só que, gente, velocidade angular inicial é 0, porque ele fala mover a partir do repouso. Então só sobra o quê? 1/2 de alfa t ao quadrado. Substituindo os valores, a gente usando o alfa que a gente achou agora há pouco, e o tempo a gente usa de 8 segundos, a gente acha o quê? Que a variação, né, em 8 segundos, houve o quê? Uma varredura, um delta teta, né? De 160 rads. Tá? Então houve uma variação de 160 rads aí, né? Na distância angular percorrida. Bom, de posse desse valor, então a gente vai lá e acha o trabalho. Ó. Então o trabalho é o torque vezes delta teta, né? A gente já tem esses valores aqui agora, é só multiplicar. Trabalho é energia, então a gente viu que o trabalho é 1.600 joules, tá? Ele quer também, energia cinética? Vamos lá. Ah, tá, vamos achar a velocidade angular aqui, né? Ah, porque energia cinética, gente, depende da velocidade angular, né? O inicial é 0, não é isso? Então, a energia cinética inicial é 0, né? Porque a energia cinética a gente já viu que é meio, né? Energia cinética é meio, não é isso? Meio I ômega ao quadrado, não é? Só que no nosso caso aqui, o ômega inicial é 0. E o ômega final, né? O nosso ômega final, a gente vai calcular agora, né? Então, a gente pode usar aquela velocidade final, angular final, é igual a velocidade inicial mais alfa vezes t. Eu vou à toa, né? V igual a V0 mais AT, só que para o movimento angular, né? Só que como a velocidade inicial angular é 0, some, então a gente fica só o quê? Velocidade angular final é igual a aceleração angular vezes o tempo. A gente já tem esses dois valores, então a gente acha o quê? Que a velocidade angular depois de 8 segundos é 40 rads por segundo. No início era 0, e depois de 8 segundos, 40 rads por segundo. De posse desse valor, a gente vem calcular a energia cinética para t igual a 8 segundos, ó. Então, energia cinética é um meio do momento de inércia, velocidade angular ao quadrado, né? E aí, então, a gente substitui os valores, momento de inércia, velocidade, a gente acha também 1.600 joules. Lógico, gente. O trabalho,
né? A gente não considerou atrito, nada aqui, então o trabalho foi convertido em quê? Em energia cinética. Então ele estava parado, o motor realizou um trabalho, né? E o motor, como o esmeril começou a girar. Depois de 8 segundos, essa energia inicial foi transferida de trabalho para energia cinética, né? Foi gasto uma energia elétrica e essa energia foi convertida em energia de movimento rotacional. Beleza? E a potência média? Então, gente, a gente tem o quê? Né? A potência média, a gente vai pegar o quê? A energia que foi dada no intervalo de 8 segundos, quantos de energia foi transferido, né? Pro movimento em 8 segundos? 1.600 joules. Foi transferido tudo uma vez? Não. Conforme foi aumentando a velocidade, isso foi mudando, né? Como a gente quer saber a potência média, a gente vai dividir isso, essa energia de movimento que ele adquiriu, ou o trabalho também, né? O trabalho. Aqui, a gente pode usar qualquer uma das energias, porque a gente não está considerando atrito, tá? No entanto, se a gente considerasse atrito, a gente ia ter que considerar apenas o trabalho, ia ter diferente. O trabalho ia ser maior do que a energia cinética, que um pouquinho de energia ia ser gasto em outras coisas, como barulho, aquecimento e etc. Nesse caso aqui, a gente está falando que está desconsiderando esse desperdício de energia, tá? Então, a gente divide a energia total pelo tempo, deu 200 joules por segundo. E joules por segundo é watts, né? Então, 200 watts. Ok? É a potência média, tá? Não é instantâneo. Ok? Agora a gente vai falar sobre conservação do momento linear, tá, gente? Então a gente vai falar agora, a gente aprendeu sobre trabalho, né? E potência, energia cinética, é uma coisa que potência, o trabalho é a variação da energia cinética, a gente tem que deixar isso aí bem claro, né? E agora a gente vai falar o quê? Sobre a conservação do momento linear, né? Do momento angular. Para isso, eu vou lembrar vocês como que funcionava no momento linear, tá? Então, o que nós queremos estudar é momento angular. Mas, a princípio, eu vou falar do momento linear. Olha que legal aqui, ó. Isso aqui tem a ver com o momento angular, ó, as bolinhas. Estão vendo que legal? Massa, né? Então, essa é a ideia aí, conservação da quantidade de movimento. A gente vai ter um vidinho desse aí daqui a pouco. Então, no momento linear, a gente tem assim, ó, um sistema fechado que não troca matéria com o meio externo, nem possui forças agindo sobre ele. Então, o sistema está isolado, tá? O momento linear total é constante. Este fato conhecido como conservação do movimento linear ou conservação da quantidade de movimento, né? É implicado, né, pelas leis de Newton. Então, quando você tem as leis de Newton, você tem lá que há uma ação, há uma reação, você tem que uma força, né, diferente de zero, causa uma aceleração no corpo, e você tem a conservação, né, que se a soma das forças, né, que agem em um corpo for igual a zero, esse corpo vai ficar parado, se ele já estiver parado, ou em movimento com velocidade constante, se ele já estiver em movimento, tá bom? Vamos continuar aqui no movimento ainda angular. Opa, saiu os vetores do lugar aqui, ó. Porcaria, né? Mas tá bom. Movimento linear, né? A quantidade de movimento é expressa pela expressão. Então, lá na quantidade massa vezes velocidade é a quantidade de movimento de um corpo, tá? Eu gosto sempre de falar aqui que é interessante que a quantidade de movimento é mais legal, né? Do que muitas outras coisas na física. Porque é assim, ó. Imagine que você pega qualquer coisa aí, pega uma tampinha de caneta, né? Pega uma tampinha de caneta e, né, joga em alguma coisa aí. Você vai ver que não vai estragar, tá? Ok? Por que não vai estragar, não vai... Se você jogar em você mesmo, não vai nem machucar. Porque a velocidade dessa tampinha de caneta é baixa. E a massa também é baixa, tá bom? Então, quando a gente quando a gente analisa a quantidade de movimento, né? Porque quando essa caneta bater em alguma coisa, vai ter que ter uma força contrária para frear ela, né?
E se você, por exemplo, se for, por exemplo, sua perna, né? Ela, se tiver uma velocidade muito alta, vai machucar. Né? Então, a quantidade de movimento depende da massa e da velocidade. Agora, uma bala de revólver, por exemplo, ela tem quase a mesma massa, né? Não muito maior, do que um chumbinho, daqueles espingardinhos de chumbinho lá, né? Que nem é arma de fogo. Ele tem uma massa bem pequenininha, bem levinha, que nem uma tampinha de caneta. E por que te machuca? Né? Porque ele tem uma velocidade muito alta. Então, mesmo a massa sendo pequena, tá? A velocidade sendo alta, você tem uma grande quantidade de movimento. Então você tem uma grande energia associada a esse corpo. Para você parar isso aí, você vai ter também que ter um trabalho contrário, né? Bem alto, tá? Então, a quantidade de movimento de um corpo, né? Ou o momento linear de um corpo depende tanto da massa como da velocidade, né? Você pode ter um caminhão descendo uma descidinha bem devagar. Tenta parar ele para ver se você consegue. Dependendo da velocidade, você não vai conseguir. Né? Eu acho que você não consegue parar ele com as mãos. Né? Por quê? Mesmo que ele está numa velocidade baixa, tá? A massa dele é muito grande. Então ele tem uma grande quantidade de movimento, um momento linear alto. Tá bom? Então a quantidade de movimento é mais ou menos, né, de maneira bem tosca. É isso. Né? Isso é a quantidade de movimento. Então, um corpo em movimento, ele tende a ficar em movimento. Tá? Quanto maior a quantidade de movimento que ele tem, tá? Mais difícil é você alterar, né? Alterar as condições de movimento. Né? Então, se ele tiver com movimento com uma certa velocidade, ele tem uma massa alta, uma velocidade alta, você tem que empregar muita energia para mudar sua direção e seu sentido, por exemplo. Tá bom? Bom, isso aqui é o momento linear, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos voltar aqui para o nosso marca-texto. Então, continuando, a gente tem aqui, ó. Se a soma das forças externas for igual a zero, um corpo em movimento e retilíneo uniforme permanece em seu movimento com velocidade constante. Então, a gente tem um corpo com quantidade com um momento, né? E se as forças forem igual a zero, ele vai continuar com velocidade constante. Ah, professor, e se ele estiver parado? Ele vai continuar parado, né? Velocidade zero é constante, tá, gente? Ok? Então, essa aqui vem lá do movimento. A gente tem que lembrar que a gente está tentando fazer um paralelo, né? Com o momento linear. Então, a gente vai falar de momento angular aqui daqui a pouco, tá? É sobre a conservação do momento linear. É esse que eu vou passar agora. Vocês vão ver que a quantidade de movimento se conserva. Né? Esse aqui é um experimento que foi realizado por alunos e ele mostra que a quantidade de movimento, né, se conserva mesmo que a gente tem várias esferas. Aqui é o chamado pêndulo de Newton. Aí, né? A gente vai ver, quer ver? Ó? Então, olha lá, nós temos 5 esferas, né? E quando você solta uma, você vai ver que é transferido a quantidade de movimento. Né? Então lá. A quantidade de movimento de uma bolinha, ela é transferida, né, ao longo ali das esferas. Agora ele vai pegar uma outra quantidade, tá? 2, ó. Apenas 2 se movem, entendeu? Quer dizer, existe uma quantidade de movimento sendo transferida, então é conservada essa quantidade de movimento. Tá? Ó, 3. Entenderam? Interessante, né, o fenômeno. Isso aí comprova a conservação do momento. Olha lá. Anula. Vai ter que ter a mesma quantidade dos dois lados. Não. Entenderam que legal? Então você tem essa transferência, né, essa conservação de movimento. Ela é vetorial, ela vai mudando. Né? Ok, gente? Então a quantidade de movimento ali, linear, é conservada. Isso também acontece no momento angular.
Tá? Então, se você tem uma quantidade de movimento, né? Vocês vão ver depois, por que a gente não cai de uma bicicleta quando ela está em movimento, né? Ou, na verdade, a gente cai, né? Se fizer bobagem, mas por que é mais difícil a gente cair de uma bicicleta quando está em movimento do que equilibrar quando ela está parada? É difícil, né? Porque o movimento das rodas possui um momento angular, né? Que vocês vão ver depois no próximo vídeo, que mantém a bicicleta naquela posição. Isso é chamado de quantidade de movimento angular. Para você mudar, né, essa quantidade de momento angular, você tem que aplicar uma força externa, né? Então ela tende sempre a ser a ser conservada, né? Bom, aqui nós temos então, ó, um corpo, então seria, deixa eu voltar aqui para não confundir. Então nós teríamos um corpo girando em torno do eixo R. Então quando ele está aqui, ele tem uma quantidade de movimento, ó, ele tem uma massa e uma velocidade. E ele vai girar em torno desse ponto. Então ele vai ter um vetor momento angular na direção da velocidade, tá? Da velocidade angular, no eixo Z. Então, para você mudar esse momento angular de rotação, você tem que aplicar um torque externo, tá? Esse momento angular tende a ficar, esse vetor tende a ficar sempre nessa direção, tá? Para você alterar isso aí, você tem que aplicar, então, uma força, um torque externo que seja, tem um valor ideal para que haja essa variação. Se for muito pequeno também, ele vai voltar, tá? Para esse ponto. Então, olha só. Então, aqui, a gente mostrando de lado, né? Então, imagina aí, XYZ é saindo aqui da página, vindo aqui para o rosto da gente, tá? Então, ó, imagina que a gente tem aqui o R, tem esse corpo aqui, imagina que ele não esteja igual aqui bonitinho, fazendo um ângulo de 90 graus. Ó. Então, o que a gente tem que achar? Né? O L seno, não é isso? Ou o F cosseno aqui. Então, a gente tem que achar um braço de alavanca para achar o torque, que a gente já fez na aula passada, tá? Então, a gente só está preocupado com essa componente aqui, ó, que faz 90 graus. Ou, se a gente quiser usar o braço de alavanca, a gente está preocupado com essa componente aqui. Né? Então, o momento linear é M vezes V. Ok? Já o L, gente, ele é o quê? Né? O R, ele vai ser o raio, onde faz o braço de alavanca ali de rotação, vezes o momento linear, tá? Então, na rotação, a gente tem o momento angular, ele está relacionado com o momento linear pelo raio de rotação. Só que lembrando ali que a gente só pega a componente que é perpendicular, tá? Só a componente que causou um tipo de torque ali no movimento rotacional, que nem igual era no torque. Então, na verdade, o nosso momento angular sempre ele é perpendicular ao plano onde está o raio e o momento linear, tá? Então, se a gente for ver ali o L, ele é R rotacional P. Esses caras aqui são vetores, tá? Ok? Continuando no momento angular, né? Eu não sei que eu deixei o vetor ali, ó. Né? A gente pode ter um corpo que não esteja rodando concentricamente, né? Não seja bonitinho, igual a gente já viu lá atrás, né? Um corpo desde que seja um corpo rígido. Então, a gente tem aqui, ó, a fatia de um corpo rígido. Então, pode ser um corpo com várias fatias aqui. A gente só pegou uma para ficar mais fácil. Que gira em torno do eixo Z. Pode ver que não está concêntrico, tá? Mas a gente pode pensar, então, nesse caso, que ele é composto por uma massa MI, que possui uma velocidade VI, que está a um raio I, né, de distância desse eixo que foi considerado, tá? Lógico, como é um corpo rígido, a velocidade angular é a mesma para todos os pontos do corpo, né? Ok? A velocidade I, a velocidade linear não, porque ela depende do raio, mas a velocidade angular sim. Então o momento, ele é quem? Né? Da iésima partícula de um corpo LI é perpendicular ao plano do movimento, se a origem O estiver no plano. E possui módulo LI, né? Que é igual a quem? Tá secando a boca aqui, gente, desculpa. Né? Que é o que? A massa, velocidade vezes R. Como já está perpendicular com o ângulo de 90 aqui, ó, então a gente não precisa de seno, né? Então a gente, MVR, né? Aonde M vezes V é o momento e R é o braço de alavanca, tá? Também pode ser o quê? A gente sabe que V é igual a
ômega R. Então a gente coloca tudo em função das grandezas rotacionais, tá bom? Então a gente tem lá que a massa e a gente tem um R ao quadrado ômega aqui, ó, que é no lugar dessa velocidade, aparece mais um R aqui, tá bom? Então olha o que a gente tem. Se R e V formam um ângulo de 90, a gente tem aquela configuração ali, né? Então a gente tem que o momento angular, então, ele é MR, isso aqui é o V, né? Acabei de falar para vocês, vezes R, tá bom? Então a gente tem que a massa vezes o raio ao quadrado do ômega. Lembra que isso aqui, ó, essa grandeza aqui, ó, para todos os corpos, se a gente somar, vira o momento de inércia. Lembra disso? Momento de inércia do corpo. A gente aprendeu a calcular. Então, na verdade, o momento angular, a gente pode considerar nas grandezas rotacionais como o momento de inércia vezes a velocidade angular, né? Então a gente tem mais agora o torque, o momento de inércia vezes alfa, né, a aceleração, e o momento angular é I vezes ômega. O momento linear, gente, não era M vezes V? Olha como que a teoria se repete. M é representado por I e V, velocidade linear, pela velocidade angular. Ok?